Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Localizado no quilômetro 214 da rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste. Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies, ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. Muito bem, boa noite. Programa Tribuna Livre, diretamente da TBL Comunicação. Sejam todos bem-vindos. E essa primeira meia hora nós temos o apoio da ACE Guarulhos, Associação Comercial e Empresarial da nossa cidade. O presidente Silvio Alves sempre nos apoiando. Temos também o apoio da empresa Guarupás, hein? Olha só, a gente se dá bem, Mobilidade 2022. É a Guarupás sempre se preocupando com os passageiros aqui da nossa cidade. Apoio dos condutores, o Maurício Brinquinho, que é vereador e presidente da entidade, também sempre conosco. Aliás, tem um texto com ele falando sobre militância política, vai ser muito interessante. Se você quer saber o que acontece na nossa cidade, acesse o nosso site tribunadeguarulhos.com.br. E olha só,
Nós estamos em 2 canais de TV. TV Guarulhos, canal 3 da Claro e canal 508 da Vivo Fibra. Antes de conversar com o nosso primeiro mestre da noite, você vai aprender muito aqui. O nosso amigo Lúcio está trazendo gente da mais alta estirpe aqui, então você não saia daí. Primeiro vamos saber quem está fazendo aniversário no dia de hoje. Olá, confira agora os aniversariantes dessa quarta-feira, dia 21 de setembro. Cantamos parabéns para Alexandre de Castro, Bruno Araújo, Bruno Molina, César Aguiar, Felipe Jimenez, Figueiredo Júnior, Gabriel Arruda, José Adelmo, Marcos Zenatti, Ricardo Alves, Roberto Yamauchi, Rubem Genaro e Wellington Santos. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Olha, feliz aniversário a todos. Deixa eu mandar um abraço muito especial para o meu amigo Figueiredo Júnior, grande radialista aí da capital paulista, sempre está nos apoiando aqui. Obrigado, feliz aniversário. E olha, eu tenho medo de falar o nome dele, então eu vou falar só o nome mais fácil, depois ele fala, depois eu vou atrás. Ele tem Eu ia ficar aqui meia hora falando sobre o currículo dele, mas eu sei que ele é de humanas, né, publicitário, é o Hilton. Hilton, seja bem-vindo, Hilton. Obrigado, Roberto, obrigado pelas palavras gentis. Não é gentil, não, o cara é muita honra cara. para um pobre marquês. Não, o cara é demais, ele sabe muito. Eu queria falar um pouquinho mais de publicidade, mas ele veio aqui falar hoje especificamente, ou um pouquinho mais de literatura. Bom, a sua base foi humanas, sua base foi publicidade, é isso, Hilton? Kucka. É polonês. Eu nasci no Brasil, meu avô nasceu na Polônia. Mas, na verdade, eu sou da antiga guarda. Naquele tempo nós tínhamos o científico e o clássico, né? Você falou em humanas. O importante daquela época, eu fui para o científico, e quando eu vi que a coisa não ia para aquele lado, eu acabei mudando para o lado das humanas, que na época era o clássico, né? Então eu tive oportunidade naquela época você aprendia latim, tinha algum princípio de grego, mas era muito difícil, Roberto, a coisa é muito difícil. Com o tempo eu fui gostando mais disso. Eu trabalhei em publicidade minha vida inteira, fui diretor de criação da J. Walter Thompson, o que me deu oportunidade de viajar muito. Conheci muitos países, aprendi várias línguas e isso me deu a bagagem para que eu pudesse fazer os livros que eu faço. Os livros, na maioria, são ficção. 2 deles... se você me permitir, claro. Eu tenho 2 livros que contam um pouquinho da minha vida. Um é Histórias Flutuantes, que é interessante você ler, porque é o seguinte, ele mostra um Brasil que muito pouco brasileiro conhece. Eu fiz uma viagem pelo Rio São Francisco em 73, durante o governo militar, que eu me recuso de chamar de ditadura, e fiquei 8 dias numa barcaça daquelas do Mississippi, com roda atrás, etc. Uma viagem assim estranha, porque eu fiz essa viagem a convite de um amigo que tinha uma revista de turismo, que era a revista Viaje Bem. Era a revista da VASP. E vinha um pessoal da França e da Inglaterra para acompanhar nessa viagem, porque eles pretendiam colocar uns barcos com ar-condicionado, etc., para fazer essa viagem que era feita em 8 dias na gaiola, fazer num negócio assim, com mais conforto e com experiência gastronômica, etc. Então tinha uma gente diferenciada nessa viagem. E o livro é interessante porque mostra o Brasil da margem, né? O Brasil do andar de cima da gaiola e o Brasil do andar de baixo, que é o retirante. Então, um Brasil que muitos brasileiros não conhecem.
É interessante ler, porque agora não se navega mais o São Francisco porque eles fizeram barragens, etc. Então a coisa já não tem essa viagem na extensão que tinha. Esse é um livro que são fatos reais. O outro é uma experiência de publicidade, que chama Minha Vida com as Barbies, porque eu fui o publicitário encarregado da criação para Mattel Toys, para as Barbies, na América Latina, através da J. Walter Thompson. Isso é uma história longa, convém ler no livro, é divertido porque você vai ver o mundo, a maravilha que é o mundo por trás da boneca. Olha, Hilton, eu vou te falar um negócio. Eu tenho uma amiga, a doutora Eliana Galvão, que esteve inclusive hoje aqui, que era uma colecionadora das Barbies, e ela tem as mais variadas Barbies dentro das caixas, e toda semana chega alguma Barbie nova. Eu tenho certeza que ela vai gostar desse seu livro. Qual é o livro? Minha Vida com as Barbies. Minha Vida com as Barbies. Eu vou te contar um detalhe interessante. Ela não é a única. Ao redor do mundo tem milhares de colecionadores. Eu, pessoalmente, conheci um em Nova York, chamava-se Billy Boy. O Billy Boy naquela época, em 86 ou 87 do século passado, ele era um costureiro famoso, assim tipo Oscar de la Renta. Ele era o queridinho da época. E eu conheci ele em Nova York e vi a coleção de Barbie dele, que pedi que ele levasse para um evento. Ele tinha as Barbies vestidas pelos maiores costureiros do mundo. Tá brincando. A bonequinha. Então tinha Oscar de la Renta, tinha, you just name it. Os maiores costureiros do mundo tinha a coleção inteira, desde a Barbie noiva até a Barbie esportiva, a coleção inteira. Se não me engano, posso estar falando errado, eu acho que eram mais de 25 mil Barbies. Nossa. Então foi tudo para uma exposição que a gente fez, e nessa exposição, eu conto isso no livro. Se quer saber mais, é o livro. O Andy Warhol estava na exposição, porque a gente pediu para ele pintar um quadro da Barbie, que foi pago uma banana de dinheiro. Você o conheceu ou não? Conheci. Que maravilha, que vida maravilhosa. Muito louco. O cara era muito louco, muito louco. Eu tive com ele só uma vez, nessa exposição que a gente mostrou o quadro que ele tinha pintado. Era um quadro que tinha 1 metro e pouco por 1 metro e pouco, tinha o rosto da Barbie. Só isso. Eu não vou dizer quanto custou, mas custou uma banana, acredite. Nossa, isso é muito maravilhoso. Bom, esses, se me permite, Roberto, esses são os 2 livros reais. A minha praia isso aí conta a experiência da minha vida. A minha praia é ficção científica. Adoro. Eu tenho um personagem. Que bom que você gosta. Eu trouxe um livro para você. Eu já vou te dar aqui no ar. Tá aqui. Deus saiu, mas volta já. H. James Kutzka. Isso. Eu sou apaixonado por ficção científica. Desde a mais tenra idade, eu acredito em mundos paralelos, eu acredito em viagem no tempo, eu acredito que Deus seja uma entidade que nós ainda vamos descobrir algum dia. Eu acredito em ficção. Bom, Deus, o meu Deus, o Deus é um personagem do meu livro. Ele é um Deus que vive na Terra. Ele escolheu viver aqui de livre arbítrio dele. Ou seja, ele criou isso aqui e se apaixonou pela criação. Só esse pessoalzinho é legal, né? É claro que tem uns desviados, assim, mas, sim, claro. Mas em linhas gerais, aqui é um lugar legal. Então ele resolveu ficar aqui, escolheu morar no Sri Lanka, em Colombo, na capital do Sri Lanka, por causa que a temperatura lá média é 25 graus o ano inteiro. Então ele se sente bem e ficou morando lá. Ele tem um mordomo, na verdade é um auxiliar, um secretário, que é o Yu Ling, que é um chinês, que foi no passado, é uma encarnação, né, de um samurai, e nem era um samurai, porque ele era um ronin. Ele deixou
Ele deixou o mestre dele, o patrão, morrer por culpa dele, ou seja, ele não estava presente no momento que o patrão foi atacado. E nessa encarnação ele é o secretário do Rick Hamad, que escolheu esse nome de Rick, o de Rick por causa do filme Casablanca, porque ele era apaixonado pelo Bogart, pelo Humphrey Bogart. Achava um grande artista e achava Casablanca o maior filme de todos os tempos. Então ele pegou o nome Rick e Hamad para fazer jus ao local onde as escrituras dizem que Deus andou. Então, esse Deus mora aqui e ele não, ao longo do tempo, porque mora desde a criação, ao longo do tempo ele foi criando uma estrutura para o cercar, que é uma espécie de uma agência de inteligência de Deus. Então ele tem todas as informações, ele tem gente dentro da CIA, dentro do Mossad, dentro da KGB, antigamente, da STF, eu acho que agora não me lembro a sigla. Ele tem gente plantada nesses lugares e quando as coisas... Isso sai da boca do Rick Hamad. Então, assim, eu só entro em ação quando as coisas chegam a um nível de Deus nos acuda. Ou seja, o ser humano já não sabe exatamente como solucionar esse problema. Então, nos livros, esse é o 4º livro. O primeiro é Laila, o Divórcio de Deus. Vou falar assim, rapidinho. Deus, lá antes de criar a Terra, etc., ele criou uma mulher para ele. Ela era tão perfeita e era uma obra tão perfeita que ele meio que se encheu e achou que não queria mais ficar. Então ele se separou, deixou ela lá sob o cuidado de um pessoal que guarda para ele. Aí ele depois criou a Terra, veio para a Terra e tal. Um dia, milhares de anos depois, a Laila escapa dessa prisão e resolve estragar o trenzinho elétrico do marido. O trenzinho elétrico do marido é a Terra, nós todos. Então era a diversão dele, era isso aqui, eu vou acabar com isso aqui. Então ela consegue escapar, ela aparece no Iraque, no meio da invasão do Kuwait, quando o Iraque estava invadindo o Kuwait. E aí o livro se desenrola nessa parte aí. O informante de Deus diz, tua mulher escapou, bicho, e agora o problema é teu. Então ele não sabe onde ela está no mundo e ela está no Iraque. Esse é o Laila, o Divórcio de Deus. Depois vem Vidas de Versão Mortal, que o título mais ou menos fala, que é um piloto da NASA, que está voltando de férias com um avião particular, um avioneta, um avião pequeno, e cai perto de Chicago. E ele morre a família inteira, as 2 filhas e a mulher, ele fica vivo, mas ele morre durante um tempo. Ele é trazido da morte depois de alguns minutos na morte. E esses minutos do lado de lá duram mais tempo que os minutos. Sim. Então ele tem um segredo quando ele volta, ele sabe como é que é a coisa do lado de lá. E ele resolve botar para arrebentar. Ele quer se matar. Ele quer voltar para lá. E um padre socorre ele em Chicago e ele tem uma rixa com o padre porque diz assim, teu Deus não existe, cara. Eu sinto te informar, mas teu Deus não existe. E aí tem toda a história e Deus entra no... Como é que você saiu da publicidade e foi para a literatura, ou isso já estava dentro de você, dentro da sua cabeça? Bom, eu era diretor de arte. Sou diretor de cinema também. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. O diretor de arte é para tudo, né? Até um programa de televisão também precisa. Sim. Então, mas eu escrevia. Então a vida do meu parceiro, sempre nas agências de propaganda, porque eram duplas de criação, né? Um diretor de arte e um redator. O meu parceiro, o redator, sempre tinha a vida mais fácil, porque eu costumava fazer a parte artística do anúncio e já botar o título junto e dizia, bom, agora escreve um texto para isso aqui, né? E você chegava mastigado. Chegava mastigado. Ele trabalhava menos, vamos dizer assim. Mas eu sempre gostei de escrever. Só que escrever não é tão fácil como parece. Bom, você sabe, você é jornalista. Escrever é o seguinte, eu comecei fazendo poemas, que é curtinho, né? Uma página, 2 resolve o assunto, dá para dar para namorada, tem uma utilidade prática, numa determinada época da tua vida. Aí
eu sempre pensei em escrever um livro, que para mim, como diretor de arte, eu chamo de longa-metragem, né? Isso aí, esses são curtas, os outros, poema, contos. Aí eu comecei a escrever contos. As editoras não gostam de contos, as editoras elas só pegam contos de grandes nomes, porque daí ela pega Tom Clancy, contos, daí vende, né? Ken Follett, contos, vende, né? Sidney Sheldon, qualquer coisa que ele escrevia, vende, E o Sidney Sheldon eu acho assim, meia boca, porque ele é meio assim, ele joga meio sujo, é muito sexo, né? Sim. Então ele joga meio sujo. Mas, de qualquer maneira, comecei a escrever contos, consegui publicar um livro, que é Casa dos Mortos, dia 33, que são contos de ficção, são contos assim, insólitos, né? Coisas insólitas, que eu sempre gostei disso. Eu sou daquela geração do Isaac Asimov, Ray Bradbury, Clifford de Simak, e essa gente toda eu devorei tudo, né? E que é uma coisa esquisita, porque eu estava fazendo científico e eu não me dou bem com física, eu ia mal de física, mas eu adoro física, então adoro física, assisto tudo, sou puta fãzoca do inglês que morreu agora há pouco tempo, como é o nome dele, da cadeira de roda. Eu sei que é. Esqueci o nome agora. Desculpem a idade. Ele tinha eu também amo, desculpe minha idade também. O livro dele eu lembro o nome, um deles é o Universo numa Casca de Nós. E tem o outro antes dele, que era uma maravilha também, que fez uma série que chamava... Também não lembro o nome da série, então vocês me desculpem. Antes dele eu gostava do Carl Sagan. Carl Sagan, o Carl Sagan. O Carl Sagan é o antes. É o antes. Carl Sagan é o antes. Depois que tinha até um problema de... Ele tinha ela. Exatamente. E eles disseram que ele ia morrer logo e ele durou um montão de tempo. Graças a Deus, porque o cara era um gênio. Demais. Então eu li tudo isso e sempre gostei. Até que chegou um dia, porque o primeiro longa foi Laila, o Divórcio de Deus, que infelizmente está esgotado. Agora, eu tenho aqui que você conhece, o Lúcio Achioca, ele é meu agente literário. E nós estamos, porque esses livros todos estão esgotados, a não ser esse que foi o último. Então, o Lúcio está em negociação com editoras, porque não é fácil aqui no Brasil esse negócio, porque é um país que tudo é difícil, livro então nem se fala. Mas ele está em negociação para publicar esses livros todos antes, porque o Rick Amade tem Laila, o Divórcio de Deus, que já foi publicado, Vidas de Versão Mortal, o terceiro Deus Joga Dados, que o Einstein disse que não jogava. Então ele mesmo disse, eu não só jogo, como se for necessário eu roubo. Então, Deus Joga Dados, depois tem Deus Saiu, Mas Volta Já. O que tá no computador agora que eu estou escrevendo chama-se Kennedy's A Divina Tragédia, e seria o sexto. Então são tipo 2 trilogias, que a ideia nossa, minha e do Lúcio, é que saia em 2 pacotes de 3, assim, uma coleção completa. E tem um 7º que não estava programado, e que é uma história que eu descobri, você como repórter deve saber. Eu vou dar só uma palhinha. Stephen Hawking, desculpa. Stephen Hawking, exatamente. Eu estava pesquisando aqui, falei, meu nome, como é que eu não me lembro do Stephen Hawking? Pois é um pecado, mas tudo bem. Aí, esse 7º surgiu porque eu conheci uma pessoa fantástica, que me contou uma história que eu venho perseguindo há muito tempo. Você deve lembrar. Você lembra de duas pessoas que foram encontradas mortas num morro no Rio de Janeiro, de traje, terno, gravata, máscaras de chumbo no rosto e mala de viagem? Lembra disso aí? A revista Cruzeiro publicou isso. Não lembro. Deu um bombo tremendo. Aí diziam que um disco voador vinha buscar e estavam com a máscara de chumbo por causa da radiação, uma série de coisas. Bom, eu sempre tive isso na cabeça desde que eu era moleque. Eu ia escrever sobre isso, mas sempre empacava num lugar porque eu não sabia o que era aquilo, não dava para saber. Hoje eu sei. E vai sair no 7º livro. Opa, então. E olha, nosso tempo está acabando aqui. Olha que coisa maravilhosa. Que pena. Que pena. Gostei muito. Agradecer pelo livro. Quero que você venha aqui mais vezes. Eu sei que seu tempo é muito curto. Mas olha, foi uma honra tê-lo aqui. Eu estava até conversando com alguns publicitários amigos meus, né? Conversando sobre a importância
publicidade hoje, né? E como muitas vezes ela é usada de forma errada, né? De forma até desonesta, para convencer um e convencer o outro, em vez de trabalhar com uma coisa... E parece que faltou também um pouco de talento, vem decaindo a qualidade, né? Eu me lembro antigamente eu não sei se eu sou saudosista, mas me parece que os comerciais, eles tinham uma superprodução, pelo menos intelectual, era uma coisa que os intervalos eram ansiosamente esperados porque tinha uma qualidade fantástica. Se me permite interromper, eu vou tentar dizer uma coisa, vocês vão entender. Quem tiver a nossa idade, aproximado de você, o Roberto é bem mais novo que eu. Não somos não. 15 anos pelo menos. Aí é o seguinte, no meu tempo, a gente tinha na cabeça a seguinte frase: o humor vende. Se é publicidade, o humor vende. Se você fizer um comercial com humor, o produto é simpático, vende. Hoje, isso foi trocado pelo o medo vende. Isso foi dito não por mim, isso foi dito pelo presidente da CNN nos Estados Unidos. Estava o microfone aberto e ele falou: pô, esse negócio na época da pandemia, pô, estão exagerando com esse negócio assim, o medo vende. E quando acabar o medo do vírus, nós vamos começar com o medo da poluição e da preservação das matas, etc. Então, hoje, os comerciais são tristes, porque isso se espalhou. Esse negócio do medo vende. Então, hoje você vende, você vê... Cara, eu nunca vi tanto... quase uma ameaça. Eu nunca vi tanto comercial de remédio na minha vida. Você, na televisão, é só remédio. É remédio para o cara que não consegue transar, é remédio para o cara que não consegue urinar, é remédio para o cara que não consegue ir no banheiro, é remédio para o cara que não consegue pensar. É só remédio. É remédio para dormir, remédio para acordar. É tudo isso. E não tem graça, porque mesmo que fosse remédio, se você fizesse de uma maneira simpática e engraçada, tudo bem. Mas daí, bom, hoje também você tem o politicamente correto. Agradecer ao Francisco. O Francisco escreveu aqui, ó, Stephen Hawking. Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco, também. E o Vida dos Pimentas nos acompanhando aqui. Obrigado, grande mestre. Eu que agradeço. Mestre é você. Obrigado. Você é um jornalista, ele é o que faz nossa cabeça. Não, espero que você possa vir aqui mais vezes. Foi um prazer enorme. Eu também. Se Deus quiser. E olha só, eu até vou dar um jeito de arrumar o livro sobre a Barbie. Eu vou pedir para ele, que eu quero dar de presente para minha amiga doutora Eliana Galvão. Está prometido, eu vou entregar para o Lúcio. Mas tem que ser autografado. Sim, me dá o nome dela e eu autografo. Doutora Eliana Galvão, você conhece? Conheço. Obrigado, Wilton. Muito obrigado. Obrigado a vocês que me suportaram durante esse tempo. E espero que gostem das coisas que eu escrevo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o pentacampeão Anderson Negrão. Olá, queridos. Hoje, dia 21, quarta-feira, a igreja celebra o dia do apóstolo São Mateus. E o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguia Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Meus irmãos, é Jesus que se senta à mesa dos pecadores. Hoje, celebrando São Mateus, um grande pecador, cobrador de impostos. É a ele que Jesus chama, é na casa dele que Jesus vai. E aqui nós já vamos compreendendo a presença deste Deus ao lado daqueles que são pecadores.
E é por isso que nós precisamos compreender esta dinâmica de Jesus de amar. Porque ele não está com os pecadores porque concorda com o pecado, mas muito pelo contrário. A presença de Jesus vai fazendo com que os pecadores mudem de decisão. É por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida. Quantas vezes a gente já se acha perfeito, já se acha pronto e tem a oportunidade de ter Jesus conosco, reza, vai à missa, mas muitas vezes a gente não muda de vida porque estamos fechados em nós mesmos. Jesus veio para aqueles que estão doentes, doente do pecado, doente da injustiça. E eu e você somos convidados a olharmos para a nossa vida e perceber: será que nós temos acolhido Jesus? Será que nós percebemos que os pecadores somos nós? Ou será que nós vivemos olhando para a vida dos outros, condenando, dizendo o que precisam? Que a nossa experiência de fé nos faça melhores, queridos. Que a palavra de Deus liberte a nossa vida e nos dê atitude e posturas novas diante do mundo. Deus te abençoe. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Localizado no quilômetro 214 da Rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste. Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies. Ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. Eu tô sem retorno de TV aqui, desligou. Tá.
Muito bem aqui, desculpa aqui, eu tava meio dormindo aqui, que eu tô com um pentacampeão do meu lado, então, né? Mas antes eu quero falar que essa segunda meia hora nós temos o apoio da FESMA, a grande da nossa região, que exporta para o mundo todo. Apoio da Simpos Petro, Sindicato dos Empregados em Postos de Combustíveis. Minha amiga Thelma Cardi, um abraço para essa mulher guerreira. Em Guarulhos, agora nós temos a Unisa, Universidade Santo Amaro. E olha, se você faz Unisa, você vai fazer a sua história, hein? Ranchito Farm, grande restaurante da nossa região, da minha amiga Lilian Dourado, grande mulher, grande empresária. Idioma Express, a sua escola de inglês lá no Taboão, e Sindicato dos Metalúrgicos. E olha só que honra eu tenho aqui do meu lado o pentacampeão Anderson Negrão. Seja bem-vindo, Anderson. Boa noite a todos, boa noite, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar essa noite aí com vocês. Olha, eu não sei se vocês estão com essa cor aqui, mas tá com um uniforme azul aqui. Isso eu gosto muito do azul, né? Mas é um azul lindo, azul turquesa isso aí, né? É muito lindo. Parabéns pelo uniforme, hein? Representando o nosso país, nossa nação, em todo o tempo. E diz o seguinte, para quem não conhece, quem é você? Você nasceu aonde? Como é que você entrou no jiu-jitsu? Me conta um pouco de você. Sou Anderson Negrão, 49 anos de idade, atleta, competidor, faixa preta, judô, jiu-jitsu e karatê. Sou pentacampeão mundial, pentacampeão pan-americano, sul-americano, aí vai por aí afora. Casado, muito bem casado, um beijo para minha gatona aí, a mulher mais linda aí do Brasil, a Catinha. Sou pai de 5 filhos e o caçula que me levou para o jiu-jitsu, eu tentando arrastar ele para o judô, e ele me levou para o jiu-jitsu. O William, Vinícius, Vitória, Gabriel e Vitor, amo vocês, filhões. Nascido e criado no Jaçanã. Opa, Jaçanã aqui do lado. Um abraço pra galera do Jaçanã lá, sou oriundo do Jaçanã, morava ali na pracinha do Júlio Pestana, estudei no Júlio Pestana, aonde nós começamos a conhecer projeto social através da escola que foi meu padrinho, né, era caseiro da escola, Cabo Amaral na época, hoje já aposentou, reservou, né? E ali os caseiros da Polícia Militar que faziam o fim de semana na escola, eles abriam os portões e tinham algumas instruções pra gente, que seriam hoje as oficinas, né? E aí nós fomos conhecendo aqueles trabalhos e fomos adentrando em meio ao esporte. Na época hoje é o 5º de choque, que é o pessoal do Canil, tinha bastante instrução com os cachorros lá. Aí comecei a treinar judô com a Seisei Solange Pessoa, Associação Pessoa de Judô. Um abraço aí, toda a família Pessoa aí, na Rua das Virgens, no Jaçanã. Depois fui para o Karatê com o Seisei Lúcio Donizete. E depois ali com os 30 e poucos anos fui conhecer o Jiu-Jitsu. Não queria entrar porque na época o Jiu-Jitsu era um negócio muito mal falado, os caras de briga, etc e tal. E como eu vim de Judô e Karatê, a metodologia era muito fechada. Se você brigasse, você não participava de campeonato, às vezes nem treinar isso, você tinha que ajudar, limpar tatame, cuidar do pessoal e tudo. Então a disciplina era muito, muito forte. Até um toque aí para os pais que falam assim, mas o esporte deixa violento, tenha certeza e a convicção que é totalmente o contrário. Está aqui uma prova viva. Porque às vezes a violência está no ser humano, não está no esporte em si. Anderson, eu acredito muito que o esporte é vida, esporte é... Cada dólar investido no esporte, você economiza $1 na saúde ou até mais, né? E o Anderson, ele é candidato a deputado estadual, mas você sabe que às vezes, Anderson, eu falo isso porque sou um provocador natural, eu tenho medo de você chegar lá e você ser dominado pelo sistema, porque aquele é um outro mundo, é pessoas que sabem dominar aquele mundo lá e de repente você se torna só mais um. A questão, meu irmão, funciona assim. A Bíblia fala referente ao mundo jaz do maligno, mas segunda ponto e a vírgula, fala assim, mas não vos conformei com o mundo. Quando me propuseram essa situação, foi me mencionado a quantas pessoas pelo Projetos Sociais, uma das nossas
unidades está aqui no Jardim City, ali perto do Shopping Sonda. Um abraço para o pessoal lá da comunidade Cristã Vida do Jardim City e todos os nossos alunos lá. E a nossa unidade do Imirim, pós-pandemia, sem anunciar, deu 150 crianças. Em meio à pandemia, quase 5.000 cesta básica, sem patrocínio, sem governo. E muitos daqueles que vinham atrás de nós, que é bem essa época, né? Vou te ajudar, vou fazer. Sou totalmente contra o assistencialismo. Me dá, não é isso. Não gosto de barganha, aquele negócio, vou te dar uma cesta básica, você me dá um voto, sou totalmente contra. E só que aqueles caras que vêm pegar voto, levam os votos das famílias, não voltam para pelo menos falar assim, cara, obrigado. Que às vezes os amigos políticos, né, que são políticos e não pessoas, tanto é que eu entro naquela parte da Bíblia também, que de vez em quando eu leio a Bíblia, né, e daí fala assim, Deus ama o pecador e abomina o pecado. Sim. Muitos amigos meus amam as pessoas, mas abomina a política. E essas pessoas que ligaram falaram assim, muitos me chamam de tio Anderson Negrão, né, que é Anderson Negrão, e entrou o tio na frente. Tio Anderson Negrão, por que você não se candidata, que a gente confia em você? Por que você não se candidata? Porque, nós vamos fazer sua campanha. E aí chegou um cara aí do governo, pegou e falou assim, cara, até quando você vai ficar correndo atrás do rabo? E como se não bastasse, de repente você é aquele cachorrinho que podaram o rabo e ficou cotozinho. Você vai correr com esse tamanho todo, cara, você não vai aguentar. E foi falando, e eu só assim, né, com a cara do cara. Daí ele pega e coloca mais uma ainda assim. E as famílias? Eu sei que você consegue sustentar a sua família, que eu já puxei sua capivara. Mas e as famílias que vêm por trás de você? Você acha que não merece mais? E as associações, até um abraço para todo o pessoal do terceiro setor, nossos parceiros e amigos. Aliás, a sua esposa está nos acompanhando aqui. Catinha, Kátia, você é um exemplo de esposo, pai, professor, seu caráter é inconfundível. Kátia Vaz. O Francisco, nosso amigo, está dizendo que já bebeu um vinho lá na padaria do Jaçanã. Muito bem. O Daniel de Sá está dizendo que você é o cara. Um abraço a todos aí. Então, o que acontece com essa situação? Se você, que até essa pessoa pegou e falou assim, beleza, eu vou pensar. Você vai pensar? Vai ficar pagando de Jonas, vai ficar escondidinho dentro da boca do peixe? Aí eu fiz assim, capitão, aí não dá. E eu topei essa situação pelo qual fato que foi falado que com a caneta eu posso alcançar, nós temos um instituto, a qual o nome eu orei, jejuei, sou servo de Deus, sou presbítero na igreja, amo vidas, eu levo a sério aquela parte da Bíblia que fala assim, amar o seu próximo como a mim mesmo. Uhum. Então, eu não faço social, eu sou social. E por isso eu encarei essa situação, pelo fato de eu poder ajudar mais pessoas. Falaram para mim assim, cara, mais ou menos a sua pergunta, né? Mas é tanta laranja podre dentro da caixa que pode apodrecer você. Sim. Mas eu vou ficar lá de braço cruzado, olhando. E me deram mais uma ainda, pegou e falou assim, daí o cara vai sentar num lugar que você poderia estar sentado, poderia estar lutando, brigando, batendo de frente para mudar, e o cara vai entrar e fazer tudo o contrário daquilo que você poderia estar fazendo, e aí vai lá, goela abaixo, toda aquela coisa suja que você não gosta. Então vamos para cima. Você já bolou projetos, por exemplo, como eu falei, eu acho que o esporte é algo tremendamente importante, eu gosto daquele plano tipo céu. Tem escola céu, porque a educação tem mais dinheiro, monta-se um céu, que ali eles podem fazer a escola e também uma pista de atletismo, colocar uma piscina, e isso ser trabalhado entre a Secretaria de Educação e de Esporte. Você tem projetos que possam favorecer a criançada, você que é do esporte, porque o pessoal sempre fala muito do futebol, né? Esquece que existe uma gama infinita de esportes, não, Anderson? Vamos aprofundar nisso daí. Como tem sido hoje, você que de repente está nos assistindo aí, professor, você que deve ser aí, de repente, que faz a parte ali da segurança da escola, né? Hoje nós vemos
principalmente pós-pandemia, uma crescente de agressão dentro da escola. Muito. Eu tenho a certeza e a convicção que se nós colocarmos, se nós implantarmos as artes marciais dentro da escola, nós reduzimos isso daí. E garanto para você que nós chegamos na casinha beirando ao zero. Pô, Anderson, como que você consegue isso daí? Uma das mãos de obras mais barata que tem. Porque o professor de arte marcial, ele vive aquilo. Ele gosta, ele tem prazer em fazer isso. É o cara que normalmente não tem, tira do bolso e coloca para, vamos colocar assim, deixar aquele legado. Nós conseguindo colocar isso dentro dos colégios, nós vamos reduzir a agressividade das crianças. Provo que, vamos colocar assim, como tem sido o Emirados Árabes. Lá o jiu-jitsu é grade curricular obrigatória. Então, tipo assim, Emirados Árabes. Vamos colocar aqui hoje. Hoje em dia, a educação física se tornou nada. Eu acho que ela deveria voltar a ter uma importância dentro da grade curricular, professor. Eles só não retiraram a educação física dos colégios, assim como retiraram... Eu acho que não é da sua época, que você é novinho. Não sou não. Retiraram a fanfarra. Sim. Tinha o hino da bandeira. Sim. Tinha hoje, se você veio falar assim, ó, vamos lá, os brasileiros vão cantar o hino nacional, um monte tropica. Antes vinha no caderno. Então, foram retirando. Aí entrou um, pegou e falou assim, mas você é do esporte. É só esporte. Cara, não é só esporte. Através do esporte, o esporte é o nosso cartão de visita. Mas através do esporte, hoje eu já consegui no projeto social, um patrocinador meu, mandar um abraço pro Ali, pros irmãos lá, que os caras têm uma escola de conserto de aparelho celular. Hoje, então, todo mundo tem esse carinha aqui. Quebrou, mesinha, um por um, o cara tá fazendo a técnica. Isso dentro da comunidade, eu gero uma possibilidade do cara não ser um marginal gigante. O cara abriu uma sala para nós com 14 alunos. O curso hoje está em média de R$ 3.500 a R$ 5.000. Eu tenho um patrocinador que está precisando aí mais ou menos umas 2.000, assim ó, instalado, de TI. O cara quer fornecer o curso dentro do nosso projeto. Porque ele fala assim, eu quero ser aquele cara que vai mudar a comunidade. Então nós temos projeto que eu falo assim, ó, dá pra gente transformar a comunidade, dá pra nós também transformar a escola. E é barato, isso daí é barato. Daniel de Sá está dizendo sobre você, ele faz o que muito político não faz. Eu tenho orgulho de poder treinar junto com você, Anderson. Nós, como somos praticantes de jiu-jitsu, bacana demais aí ter um pentacampeão aí ajudando a criançada da periferia. Eu estava conversando com alguns donos de escolas e a gente tem um pensamento o seguinte, a criança ela não vai muito longe porque ela não sabe que existe um caminho além daquilo, entendeu? E eu estava falando com o Hilton, o Kutzkas, que a nossa escola, ela abre sua mente. Você é bom, você é igual a todos, ninguém é melhor do que você. Você é ruim no jiu-jitsu, mas você é bom no futebol. Você é ruim no futebol, ruim no jiu-jitsu, você é bom na matemática. Todo mundo tem o seu dom e você tem que descobrir o seu, sabe? Você não precisa arriscar a sua vida vendendo drogas, portando um revólver. Não, você tem que portar um livro, é meu pensamento. Você tem que estudar, criança, é extremamente importante. E eu espero que pessoas como o Anderson Negrão, ele consiga o objetivo para que a gente possa melhorar um pouquinho mais a nossa vida. Uma coisa, você falou sobre comunidades, uma coisa que nós temos que trabalhar muito é com relação a construção de residências. Todo mundo fala de forma romântica, olha as favelas, comunidades, é horrível, as casas são pequenas, não tem uma boa iluminação, não tem uma estrutura legal, não tem quintal para a criançada. Nós temos que pensar assim, Anderson, em que
Todos têm que ter o direito à sua casinha boa, a seu apartamento bacana. Que muitas as pessoas, Lúcio, muitas das crianças acabam ficando doentes com tosse, com pneumonia, porque a casa não pega sol, Anderson. Não é uma coisa simples? São pequenos detalhes que propagam grandes ações. Eu fui eleito para o Conselho Gestor de Saúde da UBS Vila Espanhola. Aí eu fui o mais eleito, não queria concorrer. Aí eu fui buscar o que era isso. Todo mundo costuma a criticar, né, o sistema. Aí eu falei, eu vou participar para saber o que é esse sistema. Aí um dos primeiros pontos que nós fomos brigar, fomos nos aprofundar, se os caras não têm equipamento, se você não tem água, como que você vai matar a sede do Lúcio? Não tem como. Não. Então nós temos que melhorar a qualidade de trabalho das pessoas que ali trabalham, para que aqueles que eu estou pelos usuários, para aqueles que são usuários possam ser melhor atendidos. Aí também fui eleito na supervisão. Até um abraço para o pessoal lá do Conselho Gestor, pessoal da supervisão aí. Estou afastado aí por causa da campanha, mas vou estar brigando por vocês aí por melhor condição de trabalho e por vocês que fazem parte dos usuários aí, para melhor ser atendido e a demanda de agenda, porque normalmente não para médico. Por que não para médico? Muitas das vezes em meio de comunidade tem, em meio a 100, tem um meio, não é nenhum, é um meio, que vai lá e estraga para que o médico não permaneça. Então você que participa, é um usuário das UBS aí, vamos cooperar com o pessoal. Tem muitos ali que estão trabalhando, virando noite aí para estar atendendo você bem. Não estou puxando jabá não, é que a gente costuma valorizar, né? Fala assim, até a Bíblia também fala, né? Temos que valorizar, tem que dar valor a quem merece. Porque cá entre nós, você está trabalhando ali, o médico não é da comunidade, muitas vezes ele é filho de um papai que nunca teve numa comunidade. Se você dá um grito nele, ele se assusta. Desculpa, mas é assim, eu conheço um monte de médico lá. Então, quem dirá agredir, né? Então eu acho que a nossa comunidade deve defender, sim, a nossa AMA, a nossa UPA, a nossa UBS, fazer, olha, ali ninguém mexe, entendeu? Porque ali nós cuidamos dos nossos doentes e temos que pensar, a gente tem que salvar a gente mesmo, entendeu? Ninguém vai vir nos salvar, tem que ser nós. E a Kátia fala assim, escola é para todos e o céu é o limite. Eu diria hoje, Kátia, que nem mais o céu é nosso limite. Nós podemos chegar até a Lua, até Marte, até o céu de Marte, até o céu da Lua, porque nós sim podemos, precisamos e temos muita criança inteligente demais, criança das favelas que são campeões mundiais, temos de jiu-jitsu, de balé, de futebol. Quantos mestres de futebol saiu das favelas? Então nós precisamos o quê? Precisamos sim ajudar pessoas, juntar. Eu falo o seguinte, tá quase acabando, né? Eu só vou falar só uma coisa rápida aqui. Seguinte, pessoal, a função do deputado não é só fazer leis, não é só ajudar vocês, é representar um grupo de pessoas. O deputado tem que estar lá representando a vontade de um grupo de pessoas. O empresário tem o grupo de deputados dele, o pessoal das armas, o pessoal das igrejas tem, nós da comunidade temos que ter o nosso cara lá, a nossa representante, o nosso representante. E o Anderson está aqui para isso. Eu quero agradecer, você acabou nosso tempo. Quem quiser falar com o Anderson, como é que faz? No Instagram vai estar negrão, sem ponto Anderson. Tá negral, né? É negral. Negral.anderson. @negral.anderson. Isso. Daí entra lá, manda no direct, a gente passa o WhatsApp aí e vai estar nos achando. Também vamos estar no Facebook, está Anderson Negrão. Anderson Negrão. Obrigado, Anderson.
Tamo junto. Muito obrigado a todos aí por terem nos aturado aí. Que Deus abençoe vocês rica, grande e abundantemente. Não só hoje, mas todos os dias. Tamo junto. Amém. Certo, Lúcio? Certo. Agradecer a todos. Amanhã estaremos de volta. Todo dia, de segunda a sexta, estamos aqui. Obrigado. E não percam a nossa programação. Abraço, pessoal.